Olá, turminha! Mais um encontro para ouvirmos mais uma história. Vamos aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10. Vamos ouvir a história lá sobre Naamã é curado. Se você fosse sequestrado por pessoas ruins e você estivesse lá com essas pessoas, você conseguiria falar do amor de Deus para essas pessoas? É uma situação bem difícil, não é? Mas aconteceu e nós vamos ouvir na história de hoje. Muitos israelitas eles se afastaram de Deus e escolheram adorar ídolos, né? Por isso Deus permitiu que povos inimigos atacassem e derrotassem Israel. E certa vez a Síria invadiu e derrotou Israel com o exército do general Naamã. Muitas pessoas, inclusive crianças, foram levados sendo escravos para morar lá na Síria. E uma dessas pessoas que foram levadas foi uma menina, uma criança que trabalhava na casa do general Naamã. E o general Naamã, ele estava com um problema muito sério. Ele estava com uma doença. Essa doença é terrível e ela tem o nome de lepra. E essa doença, ela destrói tudo a pele, as partes do corpo. E essa menina, ela falou: Eliseu é profeta de Deus. Ele pode livrar o patrão da lepra. E ela falou isso para a esposa de Naamã, o general. Naamã resolveu tentar e foi tentar falar, mandou um recado para Eliseu. E aí, Eliseu pediu para que ele fosse ao seu encontro. E aí, Naamã, ele foi até a casa de Eliseu, só que quando chegou lá, Eliseu apenas mandou um recado para o general Naamã. E falou assim: mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e você será curado. Naamã ficou muito zangado. Ele não entendeu por que Eliseu pediu para que ele fosse até lá, até a casa, mas não o recebeu, não mandou que entrasse, não orou pela vida dele, não impôs a mão sobre as suas feridas para poder curá-lo. Mas mesmo assim, Naamã foi até o Rio Jordão e ele mergulhou a primeira vez, nada aconteceu, a segunda vez nada aconteceu, terceira vez nada aconteceu e na 7ª vez ele havia sido curado. Ele havia sido totalmente curado da lepra, da doença. E aqui está Naamã mergulhando no rio e entendendo que Deus havia operado um milagre na vida dele. Que alegria que Naamã sentiu ali. Ele voltou correndo para agradecer Eliseu pessoalmente. E ele falou assim: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum outro Deus a não ser o Deus de Israel. Essa menina, ela teve a coragem de falar sobre Deus, mesmo ela sendo mantida ali naquela casa, trabalhando, né, para o general. Mas ela conseguiu falar sobre esse Deus maravilhoso que podia operar milagre na vida de Naamã. E isso aconteceu. Naamã ficou tão agradecido que ele queria encher de presentes Eliseu. Mas Eliseu não aceitou. Ele sabia que a cura aconteceu por Deus e não por ele. Deus apenas havia usado ele. Então ele não aceitou os presentes. Mas teve um outro moço lá que se apoderou dessa situação e inventou uma história para conseguir bens e para tirar ouro, prata do general Naamã.
E aí, Eliseu não gostou disso, porque ele não estava agindo corretamente. E Eliseu falou para esse moço Geazi que ele não havia feito conforme a vontade de Deus, que o que ele havia feito era muito errado, ele não deveria ter feito isso. E por isso, a doença de Naamã, aquela lepra lá que a gente ouviu sobre ela no início, iria passar para aquele moço. Apesar de Naamã ser inimigo do povo de Deus, Eliseu não o tratou com ódio. Pelo contrário, o profeta mesmo mandou chamá-lo e foi usado por Deus para realizar o milagre da cura daquela doença. Naamã voltou ao seu país crendo e exaltando ao verdadeiro Deus. A vida daquela menina israelita e do profeta Eliseu ensinam que devemos perdoar as pessoas, perdoar os nossos inimigos e orar pelos que não gostam de nós. Às vezes queremos retribuir o mal com o mal, mas com a ajuda de Deus nós vamos cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina, que é amar as pessoas, independente do que elas façam a nós, e amar os nossos inimigos e orar pela vida deles. Não é fácil, mas nós temos que ter fé e confiar que Deus vai operar em nós e vai colocar em nós esse amor, esse perdão que é tão necessário. Hoje, o nosso versículo está lá em Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje nós aprendemos que devemos desejar obedecer à palavra de Deus, perdoando aqueles que nos magoam, aqueles que porventura nos façam algum mal. Nós temos que buscar a ajuda de Deus em oração. Quando tivermos qualquer dificuldade, é a Deus que nós temos que pedir ajuda. O nosso socorro vem dele. Então vamos orar? Vamos pedir para que Deus coloque em nosso coração esse amor para com as pessoas, esse amor aos inimigos e orar também por essas pessoas. Vamos orar? Feche os seus olhinhos. Querido e bondoso Deus, te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, ó Pai, pela tua igreja. Te agradecemos, ó Deus, por essa história, pela tua palavra, ó Deus, que o Senhor coloque, ó Deus, em nossos corações o aprendizado da tua palavra. Que o Senhor coloque em nós, ó Deus, cada dia mais amor, ó Deus, perdão, para que possamos amar, ó Deus, as pessoas, perdoar aqueles, ó Deus, que nos façam mal e estar orando por essas pessoas também, Senhor. Cuida das nossas vidas, nos ajuda, Senhor, porque é só com a tua ajuda que conseguiremos, ó Pai, amar e perdoar, assim como tu tem nos ensinado, Senhor. Obrigado por tudo, abençoa, Deus, cada vida que está ouvindo essa história, que está orando nesse momento. Abençoa também aqueles que não puderam ouvir, mas que o Senhor sabe dos motivos, ó Pai, e que o Senhor venha cuidar, ó Deus, cada dia mais das nossas vidas, nos protegendo, nos dando livramento e nos abençoando. Essa é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais hoje. Caprichem aí nas atividades e até a próxima história. Tchau, pessoal!